3 de janeiro de 2022. Esta é a segunda-feira depois da Epifania. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vos pedimos, ó Deus, que o esplendor da vossa glória ilumine os nossos corações, para que, passando pelas trevas deste mundo, cheguemos à pátria da luz que não se extingue. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Uma alegria iniciarmos a nossa semana de trabalho na presença de Jesus, consagrando o nosso dia, a sua proteção. Nós vamos hoje meditar um pouquinho a primeira leitura dessa segunda-feira. 1 João 3, do 22 até o capítulo 4, versículo 6. Caríssimos, qualquer coisa que pedimos, recebemos dele, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é do seu agrado. Este é o seu mandamento, que creiamos no nome do Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, de acordo com o mandamento que ele nos deu. Quem guarda os seus mandamentos permanece com Deus e Deus permanece com ele. Que ele permanece conosco, sabemo-lo pelo Espírito que ele nos deu. Caríssimos, não acrediteis em qualquer espírito, mas examinai os espíritos para ver se são de Deus, pois muitos falsos profetas vieram ao mundo. Este é o critério para saber se uma inspiração vem de Deus. Todo espírito que leva a professar que Jesus Cristo veio na carne é de Deus. E todo espírito que não professa a fé em Jesus não é de Deus. É o espírito do anticristo. Ouvistes dizer que o anticristo virá, pois bem, ele já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e vós vencestes o anticristo, pois convosco está quem é maior do que aquele que está no mundo. Os vossos adversários são do mundo, por isso agem conforme o mundo, e o mundo lhes presta ouvidos. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus escuta-nos. Quem não é de Deus não nos escuta. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, nós estamos dando continuidade à reflexão da primeira carta de São João, uma carta muito bonita, e nós estamos a contemplar neste trecho desta liturgia de hoje a questão da verdade e do erro, o espírito da verdade e o espírito do erro, duas situações antepostas. A verdade é única e é todo o compêndio de ensinamentos que Jesus Cristo deixou à igreja. Nós vemos que o mundo de hoje é um mundo que está a fugir da verdade ensinada por Cristo. A doutrina de Cristo tem a cada dia se tornado uma utopia, algo distante do mundo. As pessoas hoje acabam misturando-se, até mesmo cristãos, a doutrinas, a situações,
que não agradam o coração de Deus. Nós que seguimos a Jesus Cristo temos de fazer uma resoluta decisão de aderir à verdade de maneira integral e total. Nós vemos hoje muitos cristãos católicos que defendem parcialmente a verdade e a doutrina de Cristo. Nós vemos, às vezes, pessoas que vão às celebrações, que compõem os movimentos da igreja, que estão reunidos em pequenas comunidades, os seus movimentos, e que, às vezes, no meio, numa conversa, manifestam ideias, práticas, que não são os ensinamentos de Deus. Esses dias eu pude contemplar uma experiência. Aliás, fiz essa experiência de estar num ambiente e surgiu um assunto que é totalmente contrário ao projeto de Deus. E um ou outro falando como se fosse algo lícito, normal, verdadeiro, conforme a vontade de Deus, e algo totalmente contrário. Eu faço desse jeito, eu faço desse jeito. Isso não pode acontecer no meio cristão. O anticristo é o espírito, é a ideologia, o anticristo é a energia, a força, é a ideia, é a falsa verdade que se contrapõe a Cristo. E muitas vezes nós fazemos adesão. Ou somos cristãos e defendemos integralmente a doutrina de Cristo, ou é melhor que não o sejamos. Meus queridos, e defender a doutrina de Cristo não quer dizer que você está de maneira total já cumprindo aquilo, que você é convertido integralmente, que você consegue cumprir os desígnios de Deus, os mandamentos. Não quer dizer. Porque nós, até o nosso último suspiro, viver o Evangelho vai ser desafio, sempre. Mas fazer uma adesão à doutrina de Cristo é você pregar aquilo, mesmo que ainda na sua vida você percebe que tem dificuldades de executar, mas você anuncia a verdade e não se contrapõe a ela. Filhinhos, cuidado com o anticristo. O anticristo não é uma personificação negativa do demônio. O anticristo, ele entra nas nossas casas, ele entra nas nossas rodinhas, até mesmo em convivências comunitárias dentro da igreja, por meio de ideias opostas aos ensinamentos da igreja. E quando nós aderimos a isso, nós pecamos gravemente. Sejamos autênticos. Não aprovemos a iniquidade nos nossos meios. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembre sempre, sempre, Deus está no comando de tudo.